Olá, meu caro, olá, meu amigo, minha amiga, meus parceiros, meus irmãos. Aqui quem fala é o Henrique Salles de Ouro Preto, Cachoeiro do Campo especificamente. E hoje eu vou partilhar a palavra aí com vocês, com o grupo de oração Nossa Senhora dos Prazeres de Lavras Novas, um grupo de oração muito abençoado, com o pessoal que é bacana, o pessoal que busca a vontade de Deus. E nessa partilha, eu que já tive presente em Lavras Novas, em vários momentos da minha vida, criancinha, né, já corri muito naquele gramado ali, brincando, jogando, chutando lata, brincando de pique-esconde, né, ali com os meus poucos anos de idade. Depois, novo ainda, eu que aprontei muito, né, fiz muita coisa errada, bebida e muitas coisas. Assim, onde que eu experimentei a graça de Deus, depois, né, mas eu também ainda continuo novo, né. Então eu falo assim, né, uma pessoa que não tinha jeito antigamente, né, aos olhos da sociedade, aos olhos de muitas pessoas, né, e de repente até aos meus olhos, se eu estivesse me vendo de fora, né, é uma pessoa que não teria jeito, mas para Deus tudo tem jeito, tudo, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, né, então Deus me amou, depois eu comecei a amar Ele, e aí as coisas boas foram acontecendo, sem deixar as batalhas de lado. Mas eu louvo e agradeço a Deus aí por essa oportunidade, né? Por esse momento. Eu vou partilhar a palavra que está, né, com a Bíblia aqui, eu vou partilhar que está lá em Josué, no capítulo 7, no versículo 6. Súplica de Josué. Josué então rasgou suas vestes, prostrou-se com a face em terra diante da arca de Yahvé, até a tarde, tanto ele como os anciãos de Israel. E lançaram pó sobre suas cabeças. Disse Josué, olha o que Josué disse. Ah, Senhor Yahvé, porque fizeste esse povo passar o Jordão, se era para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Ah, se tivéssemos podido nos estabelecer no outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor. Que direi agora que Israel voltou as costas diante dos seus inimigos? Os cananeus ficarão sabendo, bem como todos os moradores da terra, e se reunirão contra nós para fazer desaparecer nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vamos partilhar essa palavra que está lá no livro de Josué. Antes da gente chegar no contexto dessa palavra, a gente pode pensar um pouquinho na história de Josué, né? Eu gosto muito de sempre me ver na história de Josué e acredito que é bom a gente se pensar também, nos imaginar na história desse profeta, desse missionário de Deus. Porque Josué que caminhou ali junto com Moisés, né? Josué que esteve no deserto, mas Josué que ele não tinha um título importante, ele não tinha feitos grandiosos, ele não era um cara assim, notável. Quando você lê ali o livro de Êxodo, você não vê assim Deus aparecendo para Josué e fazendo um estardalhaço e vendo o céu abrir e ver o mar abrir. Você não vê isso para Josué. Você vê Josué, ele vai aparecendo. Ele sente algo ali no coração dele, na vida dele, ele vai aparecendo, ele vai mostrando, ele vai se mostrando, porque as coisas vão incomodando e Josué ele vai aparecendo. Então, ele foi chamado por Deus, mas não foi algo assim como muitos outros, por exemplo, como Jacó, como Israel, como Abraão, que depois se tornou Abraão. Né? Então não foi algo assim, né? Até como Davi, por exemplo, Davi que era o menor, entre aspas, dos irmãos, né?
Josué, ele, se eu fosse pensar assim no nosso dia a dia de hoje, ele era uma pessoa que trabalhava, que ia na missa no domingo, é uma pessoa que seguia as regras, mas que não se conformava. Ele não aceitava o que era errado. Eu vejo Josué também como uma pessoa que de repente tinha problemas ali dentro de casa, na família, e Josué de repente, ele falou, não aceito isso. E aquele ímpeto de Josué, aquela vontade de Josué, ela foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele começou a aparecer e as palavras de Josué, elas começaram a ter um efeito muito grande ali no povo de Deus, no povo de Israel. Então Josué, ali no jeito dele, na forma dele, sem ser mais importante, sem se mostrar mais, sem colocar efeitos grandes nas coisas, ele foi colocando a palavra dele, a participação dele ali no meio da comunidade. E ele foi aparecendo até que o povo de Deus, até que o próprio Deus usou ele tanto, mas tanto, que ele conduziu o povo que estava escravizado, que estava andando depois, que andou 40 anos no deserto, ali ao redor daquele monte, da montanha, ficou andando ali 40 anos, ele conduziu aquele povo até a terra prometida de Canaã, de Jerusalém. Então, Josué, eu vejo assim que ele mostra que qualquer um de nós, de repente você que está na sua casa, que tem a sua vida, que é dona de casa, você que estuda, você que está na universidade, você que parou de estudar, você que está trabalhando todos os dias, você que é servente, você que é independente da sua profissão. Para mim, Josué ele mostra que, independente da sua profissão, independente do que você já tenha feito, do que você faz ou não faz, Deus ele vai usar de você, ele pode usar de você. Só depende de você querer. Depende de mim, depende de nós. Depende de você. Então, eu acho isso muito bom, isso muito bacana, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não difere ninguém. Ele vira e fala, olha, você pode, eu posso, todo mundo pode experimentar a graça de Deus. Todo mundo pode, eu posso. Você pode também, isso. Nós podemos experimentar a graça de Deus. Então, isso é muito bom. Por isso que eu fico impressionado com esse livro, com essa história forte que aconteceu de Josué. Alguns milagres impressionantes. Muralha de Jericó caindo através da oração. É o Rio Jordão parando. Né? Ele tinha que atravessar o rio, rezou e o rio parou. É o sol parando também, né? Então, algumas tradições dizem, né, que até o ano bissexto, né, é justamente por causa dessa oração de Josué que alterou a translação, se não me engano, eu acho que é a translação que fala, né? Alterou, né? Então, assim, por isso que nós temos anos bissextos e coisas assim, né? Então, é tradição, não estou falando nada científico, né? Mas olha só, isso através de uma pessoa simples, uma pessoa que não fez grandes feitos, uma pessoa que, como diz o Salmo 50, que ela mostrou um coração contrito e verdadeiro, não sacrifícios grandiosos. Você não precisa de fazer sacrifícios grandiosos para escutar e receber a graça de Deus. Não, você tem que ter um coração contrito. Entrou no caminho, segue o caminho, mas tem que ter um coração contrito e verdadeiro. Segue isso. Isso que nós devemos seguir. E nessa passagem, nessa palavra que está lá em Josué 6, Josué 7, de 6 a 9. Então, Josué, ele já tinha destruído, né, a cidade de... Josué já tinha feito inúmeros feitos, ele já tinha chegado até a terra prometida, ele já estava enfrentando e conquistando a terra prometida, ele estava à frente de muitas coisas e de repente acontece um fato muito triste. O exército que Josué estava dominando, ele foi destruído pelos amorreus e por muitos outros.
né? O exército que Josué estava à frente, muitas pessoas foram mortas. E aí Josué ele ficou assim, chateado, porque Josué reza. Josué faz as coisas certas. Ele corre atrás, ele esforça, acorda cedo. E de repente ele está ali rezando, todo dia rezando, e ele, na hora que ele atravessa o Rio Jordão, chega lá, o pessoal vai e mata ele, e aí ele ficou assim, peraí, oh Deus, eu rezei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e vai lá, e o pessoal morre, então tem um trem errado aí, ué, como é que nós faz? Como é que nós vamos fazer? Então ele ficou chateado, ele foi, né? Mas ele não revoltou com Deus, ele não colocou a culpa em Deus. Ele chamou o pessoal que rezava com ele, chamou os intercessores, chamou os anciãos, chamou a galera, colocou a cabeça para o chão, colocou o pó, né, a cinza na cabeça, né, que era a forma que eles se humilhavam para pedir perdão, né? Então ele colocou o pó na cabeça. E aí o que aconteceu? Começou a pedir perdão, Deus, por quê? Por que isso aconteceu? A gente rezou, mas perdoa se eu fiz as coisas erradas. E aí, continuando a leitura, no próprio capítulo 7, Deus fala o que aconteceu. Olha, ô Josué, isso está acontecendo porque muitas pessoas aí do seu grupo, do seu exército, experimentaram coisas erradas. Fizeram coisas erradas, né? Então, muitos morreram por causa do erro deles mesmo. Eu não vou te dar a graça, mas foi por causa do erro deles. Eles roubaram, pegaram coisas erradas, fizeram coisas erradas e aconteceu esse problema. Então, Josué pediu perdão, mas Deus perdoou. Deus não abandonou ele. Deus não deixou ele para trás. O que acontece então? O que eu quero te dizer? Que às vezes, ou então até nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo as pessoas morrerem, pessoas passando aperto financeiro e tal, até muitas pessoas inocentes também. E sim, de fato é por causa dos nossos próprios erros, não foi por causa de Deus, não foi por causa, né, que Deus virou as costas, jamais Ele vai fazer isso para nós. Mas foi por causa de nós mesmos, né, que nós erramos. Então, eu vejo que nós devemos voltar a ter um relacionamento com Deus, voltar a baixar a nossa cabeça, voltar e conversar com Ele. Olha, Deus, eu errei, nós erramos, nós falhamos, mas e aí? Ajuda a gente, né? Independente se nós tivermos feito coisas erradíssimas, ajuda nós, olha para nós, e Deus ele vai olhar para nós. E aí a gente pedindo perdão para Deus, pedindo para Ele mostrar o caminho, mostrar, né, como agir, como fazer. Aí a gente vai voltar a ver as graças acontecer, as vitórias acontecendo. Eu experimentei isso na minha vida nesses dias, nesse tempo aí. Eu que estava passando por problemas financeiros, problemas dentro de casa, eu tive que baixar a cabeça, eu tive que falar assim, ó Deus, olha, eu tô passando por problema, e aí, como é que nós vamos fazer? Me ajuda aí, eu baixei a cabeça, pedi perdão, rezei. E Deus virou assim, olha Henrique, ó, os problemas não foi porque eu me afastei de você. Foi por causa de erros seus mesmo. Mas eu tô te levantando, eu tô te dando graça, então você vai se levantar. Você pode até cair, mas você vai continuar de pé. Você pode até cair, mas você vai se levantar de novo e vai seguir em pé. Aí eu fui abaixar a cabeça e aí eu pedi perdão e fui rezando e falei, ó, o trem tá dando certo. Graças a Deus. Então, é isso que eu vim partilhar com você, meu irmão, meu amigo. Quero partilhar com você que se tá difícil, tá tendo problema, abaixa a cabeça, pede perdão a Deus, ajoelha, pede Ele para te mostrar o caminho da graça, pede Ele para te mostrar o lado, né, o coração dele, a graça dele, porque Ele vai mostrar, Ele vai te dar um caminho novo, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar um momento novo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu parceiro. Ele vai te dar coisas novas. Confie em Deus. Não tenha medo. Não tenha desânimo. Deixe que Deus faça na sua vida. Abaixe a cabeça para Ele. Espere que Ele haja com você. Volte a rezar, volte a sonhar, volte a ser levantado pelas mãos de Deus. Assim eu agradeço a Deus
pela sua vida, pela nossa vida. Deus seja louvado por isso, por essa palavra e por você ter escutado este momento aí de oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.